Olá pessoal, tudo tranquilo? Então estamos aí no aulavivo.com.br, sem o Marcelo hoje para eu sofrer bullying, né? O Marcelo só segunda-feira, meu Deus, o que vai vir segunda? Então tá, pessoal, hoje nós vamos apresentar ainda a matemática B, certo? Aula 11, ou seja, unidade 11, da página 15 e 16, geometria analítica, posições relativas entre retas. Certo? Então tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Vejam. A gente viu que tipo de reta é isso aqui? Alguém lembra que tipo de reta é isso aqui? Se é uma reta segmentária, reduzida, geral, o que é essa reta? Como? Como é que é? Eu não estou escutando. O pessoal tá não estudando, não anda estudando. O pessoal de casa aí acho que já sabe. Que tipo de reta é essa? Valendo um quiz, então, tá? Para a galera que está aqui dentro, uma balinha quiz. Que tipo de reta é essa? Alguém levante a mão e responda, por favor. Por favor, se fosse um pacotinho. Como é que é? Boa! Pega uma aí que depois eu pego, tá? Uma só. Tem 52 aí, tá? Eu já comi 4, depois vou contar. Bom, dadas as equações das retas, tá? Isso aqui é uma equação reduzida. O que diz a equação reduzida? A equação reduzida nos diz o coeficiente angular e o coeficiente linear, ou seja, o coeficiente angular nos dá a inclinação da reta em relação ao eixo x, e o coeficiente linear nos diz onde o gráfico intercepta ou corta o eixo y. Exatamente, tá? Então vejam, nós temos aqui duas retas, uma reta R aqui em vermelho, ou seja, y igual a mr vezes x mais nr, e uma reta S igual a ms vezes x mais ns. Bom, então a gente sabe que nós podemos ter duas posições aqui relativas. Ou seja, a primeira, existem aqui retas paralelas e coincidentes. Ou seja, o que significa isso? Olhem só, nós temos aqui um plano cartesiano, tá? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, certo? Ou seja, vou representar aqui a reta R, tá? Pela canetinha preta, ok? Então nós temos aqui, certo? Ou seja, aqui nós temos a reta R, e se ele tem o mesmo coeficiente angular da reta S, ou seja, quer dizer que eles têm a mesma formação de um ângulo, tá? Ou seja, se os coeficientes angulares são iguais, quer dizer que o ângulo das duas retas em relação ao eixo x são iguais, ou seja, então ele vai ter o mesmo ângulo aqui em relação ao eixo x. E se eles são paralelas e coincidentes, quer dizer que o coeficiente linear dessa reta aqui é igual ao da reta S. Ou seja, se os coeficientes angulares são iguais e seus coeficientes lineares também são iguais, eu posso dizer que essas duas retas são retas paralelas e coincidentes. Ou seja, a reta R e a reta S são uma sobre a outra, ok? Certo? Então a principal ideia aqui das paralelas é que seus coeficientes angulares são iguais, ok? Bom, e retas paralelas não coincidentes? Então vejam só, se eu tiver retas paralelas, quer dizer que seus coeficientes angulares são iguais, ou seja, se R é paralela à reta S, isso aqui é um símbolo de paralelo, tá? Se R é paralela à reta S, então eu posso dizer que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Porém, se elas são paralelas não coincidentes, ou seja, se NR é diferente de NS, quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, ó, está aqui o coeficiente angular da reta R, tá? Ou seja, perdão, essa aqui é a reta R, e aqui está a minha reta S, ó, paralela, a reta R paralela à reta S, só que, porém, com seus coeficientes lineares
distintos. Ó. Aqui será NR e aqui será NS, tá? Mas os seus ângulos serão iguais, tá? Ou seja, o ângulo da reta R aqui vai ser igual ao ângulo da reta S, ou seja, alfa R é igual a alfa S, certo? Isso são retas paralelas não coincidentes, ok? Coeficientes angulares iguais, lineares diferentes, certo? Bom, existe um outro tipo de retas, ou seja, a gente pode ter paralelas, não coincidentes e coincidentes. E existe um outro tipo que pode ter de reta. Quais são? Quando elas se encontram em um ponto, como é que se chama? Transversais, tudo bem, mas tem um nomezinho mais concorrentes, exatamente. Ou seja, a gente pode ter retas concorrentes. O que são retas concorrentes? É quando seus coeficientes angulares são diferentes, tá? Ou seja, na seguinte forma, olhem só, aqui está o eixo das abscissas, certo? Aqui eu tenho a reta R e aqui eu tenho a reta S. Reparem, ó, a reta R tem um ângulo aqui, certo? Alfa R. E a reta S, ela vai ter um outro ângulo aqui. Repare que os ângulos são diferentes. Se os ângulos são diferentes, eu posso dizer que essas retas, esse é o símbolo aqui de concorrência, tá? As retas R e S, elas são concorrentes. Isso quer dizer que o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S, certo? Eu pergunto aqui para vocês, qual das duas retas aqui tem o ângulo maior que 90 graus, entre 90 e 180 graus? A reta S, né? Se essa reta aqui, ela tem o coeficiente aqui, o ângulo está entre, ou seja, esse ângulo aqui está entre 90 graus e 180 graus, o que eu posso dizer do seu coeficiente angular? É positivo ou negativo? Ó, que tipo de, se eu fosse ver por uma função, o que está acontecendo com essa função? Ela está crescendo ou decrescendo? Como? Decrescendo. Então esse coeficiente angular será positivo ou negativo? Negativo, tá? Então vejam, para ângulos entre 90 e 180 graus, certo? O seu coeficiente angular será negativo. Logo, para ângulos entre 0 e 90 graus, o seu coeficiente angular será positivo. Ok? Certo? E existe uma particularidade de retas concorrentes. Vejam, a gente está vendo aqui que essas retas concorrentes, elas se encontram em um único ponto, tá? Que eu vou chamar de ponto P, ou seja, XP e YP, certo? Para eu saber o ponto de encontro dessas duas retas, para saber quais são as coordenadas desse ponto, a gente faz um sisteminha. Ou seja, a gente faz Y é igual a MR vezes X mais NR, e Y é igual a MS vezes X mais NS. Ou seja, nesse caso aqui, reparem, para eu achar esse ponto aqui, o ponto de intersecção entre essas duas retas, a gente faz um sisteminha. Ok? Certo? E um caso particular de retas concorrentes são retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Elas formam o que entre si? O ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Ou seja, nós temos assim, ó, só para a gente ter uma ideia, tá? Retas perpendiculares. Olhem só, se a gente tiver aqui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, certo? Eu tiver uma reta R aqui e uma reta S aqui, certo? Vejam, uma reta S, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Se elas formam um ângulo de 90 graus, os seus coeficientes angulares, ou seja, o produto dos seus coeficientes angulares será igual a menos 1. A gente chama isso de oposto do inverso. Olhem só, vejam, se eu der um exemplo aqui para vocês. Olhem só, se eu tiver aqui uma reta R qualquer, Y igual a
3x menos 1. Tá? Eu sei que uma reta S é perpendicular à reta R. Então eu pergunto para vocês, bom, se a reta R é perpendicular à reta S, qual vai ser o coeficiente angular da reta S? Tá? Então a gente para e pensa um pouquinho. A gente tem que fazer, não precisa pensar nessa fórmula, só pensar o seguinte, ó. Se as duas retas são perpendiculares, a gente pensa no oposto do inverso. O que é o oposto? É a troca de sinal, tá? Isso é ser oposto. Então, quando a gente fala oposto, por exemplo, se eu digo, quem é o oposto de 3? Menos 3. Quem é o oposto de menos 5? Mais 5, ou seja, 5, tá? Isso é ser oposto. Agora, eu digo para vocês, o que é o inverso? Não confunda oposto com inverso. Ou seja, eu pergunto para vocês, quem é o inverso de 2? 1 sobre 2. Isso é ser inverso. Quem é o oposto de 3 sobre 2? 2 sobre 3. Isso é ser inverso. Quando eu falo oposto... Desculpa. Eu falei oposto? Oh, que idiota, né, cara? Pô, eu sou idiota, né, velho? Tá? Correto. Então, veja, olhem só. Quando eu falo, então, se esse aqui é o coeficiente angular da reta R, eu digo, quem é o oposto do inverso de 3? Quanto? Menos 1/3. Ou seja, o oposto, como é que é positivo, será negativo. O seu inverso será 1/3. Então, nesse caso, quando ele disser que duas retas são perpendiculares, certo? Vocês sabem que o coeficiente angular de um é o oposto do inverso do outro coeficiente angular. Ok? Vamos ver se a galera entendeu. Olhem só, um outro exemplo. Se eu colocar aqui, y é igual a menos 2/3 de x mais 5. Essa aqui é a reta R, e eu sei que existe uma reta R que é perpendicular à reta S. Qual será o coeficiente angular da reta S? Oposto do inverso. 3 sobre 2. Perfeito. O oposto a gente troca de sinal, o inverso a gente inverte a fração. Ou seja, 3 sobre 2. Tá ok, pessoal? Tá entendido essa parte? Oposto do inverso. Perpendicular, oposto do inverso. Nunca esqueçam disso. Tá? Bom, essa é a ideia de retas perpendiculares. Olhem só aqui. O que nós vamos ver agora será a distância entre ponto e reta. Tá? Ou seja, se nós tivermos assim, vejam, um plano cartesiano, tá? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, ordenadas e abscissas, ok? Vejam só, distância entre ponto e reta. Se eu tiver uma reta aqui, uma reta R, e um ponto P, em qualquer lugar aqui, eu quero saber qual é a distância entre essa reta R e esse ponto P aqui. Então vejam, distância a gente sempre pensa formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, isso aqui será a distância, ó, formando o ângulo de 90 graus. Esse cara aqui será a distância entre o ponto P e a reta R. Ok? E a fórmula para a gente calcular a distância é dado por essa fórmula, tá? Onde nós precisamos da equação geral da reta, ou seja, precisamos da equação geral dessa reta, que é dado aqui por ax mais by mais c igual a 0, e o ponto P, que nesse caso é dado por xp e yp. Ok? Então, para nós descobrirmos a distância entre esse ponto e essa reta aqui, a gente simplesmente pega a equação geral, joga o ponto P aqui dentro, em xp e yp, e calcula a distância entre o ponto P e a reta R. A gente vai fazer um exercício sobre isso, tá? Enfim, vamos ver o exercício.
Olhem só, isso aqui é do caderno de exercício da tarefa... Não, do exercício de sala, tá? É o exercício número 1. Espero que eu tenha colocado os pontos certos agora, tá? Que da outra vez coloquei os pontos errados. Enfim, tá? Olhem só. Vejam, considere a reta R indicada na figura abaixo e determine. Vejam, letra A equação da reta S que passa pelo ponto P 13,5 e é paralela à reta R. Opa, essa aqui é a nossa reta R, tá? É isso, né, que eu esqueci de escrever. Reta R, tá? Essa aqui é a nossa reta R. Então, vejam, eu sei que a reta R de equação, que a gente não sabe ainda, nós temos que determinar, eu sei que a reta R é paralela à reta S. É o que ele está nos dizendo, ó. Eu peço para achar a equação da reta S, que é paralela a essa reta. O que eu posso dizer dos seus coeficientes angulares, já que as duas retas são paralelas? Que são... Se as duas retas ali são paralelas, seus coeficientes angulares são o quê? Não, são iguais. Iguais, tá, pessoal? Falou em retas paralelas, nós estamos dizendo que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Então, o que eu preciso achar nessa reta R? Hã? O que... O pessoal tá devagar, sexta-feira, pelo amor de Deus. Olhem só. O que eu preciso achar nessa reta R para eu ter o coeficiente angular da reta S? Ah, meu Deus. Tá, vamos lá então. Você de casa está sabendo, né? Você de casa sabe que o que nós precisamos achar, tá? Ó, vocês estão vendo que a concorrência aqui, né? O pessoal não anda falando muita coisa, não. Então, ó, se liguem vocês aí também. Vejam, para nós acharmos o coeficiente angular da reta S, nós precisamos achar o coeficiente angular da reta R. Como nós achamos o coeficiente angular da reta R? Vejam, MR vai ser igual. Eu tenho dois pontos aqui. Quais são as coordenadas desse ponto? Quanto? X vale quanto? Nesse ponto. X vale 0, Y vale menos 1. Perfeito. E o outro ponto? Quais são as coordenadas desse ponto? 2 e 1. X vale 2, Y vai valer 1. Então vejam, para nós acharmos o coeficiente angular da reta R, o que nós fazíamos? Nós fazíamos, nesse caso, se eu chamar isso aqui de ponto A e de ponto B, tá? A gente fazia XA menos XB sobre YA menos YB. Tá certo ou não? Hã? Não, galera, não. Tá errado. Tá errado. Tá errado. O que a gente faz? Nós fazemos YA menos YB dividido por XA menos XB. Ah, professor, não é XB menos XA? Não, cara. Se fizer isso, XB menos XA vai estar errado. Sua equação, seu coeficiente angular estará errado. Então vejam, o coeficiente angular da reta R será igual. Quem é meu YA aqui? Quem é meu YA aqui? Menos 1, menos, quem é meu YB? Hã? 1, dividido, quem é meu XA? 0, menos meu XB, 2. Então vejam, meu coeficiente angular será menos 2, dividido por menos 2. Então, essa divisão vai ser igual a 1. Pergunta, meu coeficiente angular da reta R foi igual a 1. Quanto será o coeficiente angular da reta S? 1. Eles são iguais, ou seja, logo o coeficiente angular da reta S vai ser igual a 1. Nossa, conseguimos achar o coeficiente angular da reta S. O que eu quero achar? O que ele está pedindo? Ele está pedindo a equação. Então lembrem, nós sabemos que, dado o coeficiente angular e um ponto, pelo ioiô minchoxô, ou seja, y menos y, que nesse caso aqui é o ponto P, é igual a ms, que multiplica x menos xp, tá?
Então vejam, pela equação, pelo ioiô, michoxô, a gente consegue achar a equação da reta S. Então veja, será y menos quem? Quem é meu ponto P ali? Quem é meu YP? 5 é igual. Quem é meu coeficiente angular da reta S? 1, que multiplica x menos meu xp, que é quanto? 3, tá? Então, resolvendo essa parada aqui, nós temos o seguinte. Olhem só, y menos 5 é igual a x menos 3. Porque 1 que multiplica isso aqui, 1 é elemento neutro na multiplicação, eu vou ter isso aqui. Então eu posso escrever de duas formas. Eu posso escrever na forma reduzida. O que é a forma reduzida? Nós isolamos quem? Y. Gostei. Y vai ser igual a x menos 3 mais 5, ou seja, y vai ser igual a x mais 2. Pergunta, essa aqui é a equação da reta S, que eu acabei de achar, a equação reduzida. Quem é meu coeficiente angular da reta S aqui? Ai, acertem, por favor. Quanto? 1. E agora, onde o gráfico corta o eixo Y? Em qual ponto? Quanto? Eu escutei um murmúrio, mas não escutei segurança. Tá? Segurança, pessoal, força. Quanto vale? Onde o gráfico intercepta o eixo Y? Jesus Christ, man! Olha só, o gráfico vai interceptar o eixo Y no seu coeficiente linear, que é 2, galera, 2. Lembrem disso, cara, vocês não podem dormir com isso aí, ó. Quer dizer, vocês têm que dormir com isso aqui. Que vocês não podem esquecer na hora do vestibular. Isso aqui ou no Enem, sei lá, onde for, tá? Mas lembre, coeficiente angular, coeficiente linear, ok? Bom, então, se eu quiser, pode falar. Isso. Vou só falar para a tua pergunta para o pessoal de casa. Aqui a Daiane, que eu já vi já no DC, já, muito bons. Então veja, a Daiane aqui perguntou o seguinte: se não está mostrando aqui, nesse caso, se está pedindo a equação geral, a equação reduzida, tanto faz, tá? Mas o mais sensato, geralmente as respostas sempre aparecem na forma geral. Então, nesse caso, nós temos que igualar a 0. Então, igualar y a 0? Não, tá? Não. Passar esse y para o outro lado. Ou seja, x menos y mais 2 igual a 0. Ok? Isso aqui é a forma geral. Ok? Forma geral. Tá? Bom, vamos ver a letra B. A equação da reta T, que passa pelo ponto P, 4 e 3, e é perpendicular à reta R, tá? Ou seja, eu estou pedindo uma outra equação, tá? Diferente da reta S, uma reta T. Ele está chamando de ponto P aqui, tá? A gente podia chamar de outro ponto, tá? Eu acho que na apostila também está ponto P, né? Sim. Tá ponto P. Bom, enfim, ponto P aqui, 4 e 13, é perpendicular à reta R. Bom, então vamos lá. Pessoal, vejam. Vou deixar aqui. Pergunta, olhem só. Se eu tenho que a reta T é perpendicular à reta S, tá? E qual é o coeficiente angular da reta S? Quanto? 1, tá? Ou seja, o coeficiente angular da reta S é igual a 1, certo? Então vejam aqui o seguinte. Lembre que eu falei para vocês. Se as duas retas são perpendiculares, eu quero achar o coeficiente angular da reta T. O que eu falei para vocês quando as retas são perpendiculares? Oposto do inverso. Tá? Oposto do inverso. Falou em retas perpendiculares, oposto do inverso. Eu pergunto para vocês, qual é o oposto de 1? E o inverso de menos 1? Menos 1 também. Bom, muito bom. Ou seja, nesse caso, pô, show de bola, velho. Menos 1. Então, veja, está aqui. Agora eu vou usar o que para achar a equação da reta T? Tem o coeficiente angular e tem o ponto, o que eu vou usar? Como é que é? Ioiô, michoxô. Então, ó, ioiô,
Mi, Xoxô. Que nomezinho, cara que inventou esse nome, não tinha o que fazer, né, cara? Meu Deus, né? Então, vejam. Quem eu vou substituir Y0 e X0? Qual ponto? O ponto P, que vale 4 e 3. Então, Y menos 3 é igual ao coeficiente angular da reta T, que é menos 1, que multiplica X menos 4, certo? Então, nós teremos Y menos 3 é igual a menos X mais 4, ou seja, certo? Então, esse menos 3, vou fazer a reduzida primeiro. Esse menos 3 que está subtraindo, passa para o outro lado somando. Vai ficar 4 mais 3, que vai ser 7, né? X, é isso. Mais 7. Opa, menos X, a galera tá ligada. Show. Menos X mais 7. E se eu quisesse escrever a geral, como eu escreveria? Como é que eu escreveria geral? Perfeito, perfeito. Vocês estão certos, tá? Mas assim, ó, a ideia, tá? Nas respostas que vão aparecer na UFSC, ou no Enem, ou em outros vestibulares, eles sempre deixam um X positivo, tá? Eles sempre deixam um X positivo. O que é isso? Frescura matemática, tá? Frescurinha matemática, tá? Não tem porquê, tanto faz, mas vocês vão ver. Então esse menos X, esse mais 7, eu vou passar para o outro lado, trocando a sua operação. Ou seja, o X está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então será X mais Y menos 7 igual a 0. Uma pergunta aqui. Agora que eu botei as duas vai confundir. Quero ver. Para nós fecharmos aqui. Olhem só. Onde o gráfico vai interceptar o eixo Y? 7, que é o coeficiente linear. Ok? Certo, pessoal? Um salve aí para a galera do Ilha, um salve para o pessoal da Lagoa. Estamos junto aí, ó. Valeu, valeu, valeu. Tá? E vocês aí, pessoal, pô, estudar, galera, estudar, fazer os exercícios. E, poxa, respondi o e-mail, não respondi? O que eu fiz? Não te mandei todas as questões que tu me pediu? Pô, foi trabalhoso, foi trabalhoso. Ok, galera? Então acesse lá, se inscrevam no canal, compartilhe o canal lá que a gente está sempre ajudando vocês. Ok, galera? Valeu, obrigado e uma boa noite. Opa, tá, valeu. Acabou.